Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, desta vez na LBV Brasília, Distrito Federal, onde está sendo realizado o Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa, um importante evento organizado pelo Conselho das Federações Representativas dos profissionais de segurança pública. Lembrando que a gente recebe o apoio aqui da Axon, da Protecta, da Ubrix e também da Flecha Engenharia. Lembrando também, estamos aqui como mídia oficial, assim como estivemos e estaremos em março no ILAB e também no COP como mídia oficial, sempre levando informação, cobrindo os grandes eventos de segurança pública. E o bom desses eventos, quando a gente sai do nosso estúdio, né, o R-Move sai, e no seu estúdio volante está nesses grandes eventos, porque é onde a gente encontra os principais especialistas, atores da segurança pública e defesa. E eu, convidado de hoje, um grande amigo, né, amigo e companheiro de farda, uma pessoa que eu admiro consideravelmente, sobretudo por dar continuidade, né, um trabalho que a gente já vem desenvolvendo. A gente desenvolveu há um bom tempo atrás na Polícia Militar do Distrito Federal, que é o nosso Instituto Superior de Ciências Policiais, e não só por isso, né, que o Major Fagner, meu grande amigo da PMDF, está hoje conosco. Muito obrigado e seja bem-vindo, meu amigo. Comandante, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente honrado de estar aqui com o senhor, de poder estar compartilhando, né, essa nossa vivência, essa nossa luta pela educação, pela pesquisa científica, pelas corporações. Então, poder estar aqui é uma enorme honra. Muito obrigado. Meu amigo, e demorou para você estar aqui, né? Caramba, já tem mais de 150 entrevistas e a gente nunca conseguiu se encontrar. E hoje os astros se alinharam, tudo no tempo Graças de a Deus, Deus. né? Mas o Fagner eu acompanho e eu creio que boa parte do nosso público acompanha, até porque foi, inclusive, uma matéria, assunto, né, de matéria veiculados em diversos meios de comunicação, importantes meios de comunicação, sobre um prêmio, né, que ele ganhou e, obviamente, pela caminhada e a jornada acadêmica dele, sobretudo no campo da educação. É doutor em administração, com dupla titulação, não só no Brasil, mas também por uma reconhecida universidade da Espanha. E importante porque é uma tese que interessa à segurança pública, interessa à Polícia Militar, e foi um grande investimento, né, da Polícia Militar, né? A gente que está aí na vida acadêmica, com um pé na polícia e um pé também na academia, a gente encontra pela frente diversas barreiras, né? E eu sei muito bem como é essa caminhada, e então eu valorizo muito a tua caminhada, o teu trabalho, o que você tem feito, meu amigo, pela educação superior na Polícia Militar, dando seguimento, junto com Fonseca e diversos outros grandes oficiais, a nossa revista científica Ciência e Polícia, que a gente vai poder falar um pouco dela, sobretudo pela qualificação, né, e e por tudo que tem sido conquistado, e o Fagner vai trazer aqui algumas informações, né, sobre a nossa revista nos atualizar, inclusive já foi assunto de várias postagens nossas aí no nosso Instagram, Ultima Ratio, né? E aí eu gostaria, meu amigo, que você falasse um pouco primeiro dessa sua caminhada acadêmica, né, formação no mestrado, o que fez você, um policial militar, ter esse interesse de seguir essa jornada acadêmica em nível de mestrado, doutorado e por aí vai? Primeiro, extremamente agradecido de poder contar essa história, porque é uma história que veio por diversas motivações curiosas, que muita gente não sabe, e até vou contar para o senhor aqui. Porque essa caminhada acadêmica surge primeiro lá da graduação, quando eu decidi ir para o mundo da física. Sou formado em física, né? Sou formado em física aqui no CFO e economia. E essa primeira graduação eu falava assim, olha, o que ninguém quer fazer? Ninguém gosta de física, eu vou lá e vou fazer esse negócio, vou fazer física. Fiz. Depois, quando entrei para a corporação, percebi que tinha um problema com o trânsito, eu falei, vou lá para o trânsito, porque lá ninguém quer ir, porque diz que é difícil. Eu trabalhei em Sobradinho o pessoal não sabia, tinha um problema sério lá. Eu vi muitos policiais, tem alguém com talão, alguém que entende aqui da notificação que dá para ser feita. Eu falei, pô, isso aí precisa de gente especializada. Eu fui lá e fiz. E aí, quando eu trabalhei no governo, eu tive como ajudante de ordem do governador. Um dia o governador falou assim,
Fagner, o que você faz? Você estuda o quê? Eu falei, chefe, estou fazendo uma pós, estou iniciando uma pós na USP agora e tal. Sistemática, estou vendo aí, estou querendo terminar um curso agora, mais uma graduação, estou vendo se eu acendo aí pós ou mestrado. Ele, ou seja, ele falou, brincou comigo, você não sabe ainda o que você quer. Aí eu parei e falei, você tem razão. Agora eu vou mostrar para ele que eu não sei não, peraí. Eu falei, a polícia precisa de gestão. Eu acho que a gestão, apesar da gente ter toda essa importante, né, relação da carreira com o direito, mas a gestão ela é extremamente importante para a corporação. Estudar a gestão, se aprimorar na gestão, e aí eu decidi que a administração seria esse caminho natural. E você migrou da área de exatas, uma virada aí radical, né, para a área de humanas. Eu falei assim, eu acho que onde eu posso contribuir para a corporação é exatamente nesse aspecto de gestão. Eu tinha dúvidas sobre gestão, e eu percebia que outros também tinham. Eu falei, poxa, então eu vou migrar para essa área, porque, além da questão da gestão, eu fui em algumas reuniões com o governador, o que eu percebia? Eu cheguei a ver comandantes ou representantes policiais ou bombeiro, que a gente chegou em reunião e falou assim, trazia um problema público tal, e aí o comandante ou representante das polícias, da segurança, falou, mas isso aqui, pela minha experiência, assim é melhor, assim é melhor. Aí tinha algum pesquisador, na época era um pesquisador que era o SSP, eu falei assim, não, mas o pesquisador fulano fez uma pesquisa, o resultado foi esse, isso aqui é mais importante. Aí eu via o poder público, então vamos seguir o pesquisador. E aquilo me incomodou. Eu falei, então eu vou ser o pesquisador, eu o policial. Aí eu quero ver se tem problema do policial falar. Então segui, aí graças a Deus no mestrado, entrei no mestrado aqui em administração da UNB, fiz uma análise na época de relação, foi uma análise mais micro, onde como é que a relação entre Patamo e Rotan e os seus membros, isso influenciava no desempenho deles para ter maior quantidade de arma, desempenho geral. Então, inclusive, nesse eu encontrei extremamente operacional um assunto, né? Governança aplicada à área de ações táticas. As áreas de ações táticas. Inclusive, surgiu alguns artigos que foram publicados, foram 3 artigos de alta qualidade. Desses 3 artigos, a gente verificou. Entre eles, teve um que analisou exatamente essa questão de ficar mudando muitos policiais da viatura, o quanto uma boa viatura, que tem uma boa relação e bom desempenho, se eu ficar mudando os policiais internamente, eu posso afetar diretamente o desempenho. Como ao contrário, aquela que tem uma maçã podre, eu necessito fazer a troca dos policiais. Então, a gente começou a observar essas coisas, e que a gente tinha algumas pessoas que tinham aspectos diferentes, aí saiu um bocado, apresentei esse trabalho foi na Holanda e apresentei também em Paris, esse mesmo trabalho, foi muito bacana, consegui estar apresentando esse trabalho lá. Aí, para fins de pesquisa no doutorado, eu falei, não, agora eu preciso de algo, eu queria algo mais amplo, assim, uma coisa mais institucional. E eu percebi que teoria institucional foi o que eu me apaixonei, meu doutorado foi a teoria base, minha teoria institucional, que basicamente instituição é aquilo que molda o nosso comportamento, nossos valores, a nossa forma de agir, mesmo que aquilo racionalmente não seja o mais indicado. Né? Eu brinco que instituição, a mais conhecida é a instituição família. Ela não tem muros. E nós fazemos coisas para constituir a família que racionalmente podem ser entendidas como erradas no sentido seguinte, um casal pobre quer se casar, né? Um homem e uma mulher estão noivos, ele fala assim, eu tenho que trabalhar para comprar um anel de diamante para pedir ela em casamento. Pô, mas racionalmente o ideal era você juntar para comprar uma casa, né? Porque você não tem muito dinheiro. Mas se eu não fizer isso, é como se eu não tivesse casado. Ou então eu não tenho condições, mas eu quero ter 10 filhos. Exatamente, né? Porque a família... E às vezes o casal tem condições e quer ter um no máximo. Essas regras institucionais, elas são muito legais. E na corporação... Cultural, eu falei, né? Isso. É uma forma de enxergar a cultura, né? Eles falam na teoria institucional que é uma forma um pouco menos abstrata do que a forma que estudo de cultura é. Então, são processos sociais. E eu gostei muito, segui nessa linha. E aí, no doutorado, como eu tive a história foi bem turbulenta, porque no meio do caminho, meu orientador faleceu, teve um infarto. Então, a gente começou com uma linha, e aí, ele, no meio desse doutorado, falou assim, Fagner, por que você não faz uma cotutela? Aí eu falei, professor, quantos alunos conseguem fazer cotutela? Quase ninguém consegue. Esse negócio deve ser difícil. Ele, vamos tentar, porque você não vai tentar. Vamos correr atrás. Espanha, faz contato e apresenta o projeto, vamos fazer um projetinho. Né?
Até que, graças a Deus, uma professora que era da UNB, que foi para a Espanha, para outra universidade, falou, não, eu fiz um pós-doutorado, conheço algumas pessoas na área, correu, consegui, graças a Deus, lá encontrar a professora Esther, da Universidade Politécnica de Valência, falou, não, eu topo orientar esse projeto de doutorado em formato cotutela, mas é cotutela, então ele vai ter que morar aqui, passar um ano na Espanha, ele vai ter que fazer todas as matérias de novo, é um outro doutorado. A única coisa que vai ter igual é a tese, mas todo o processo de doutorado é independente um do outro. Então, vamos fazer, vamos seguir, conseguir fazer a matrícula, graças a Deus, estava na época a Casa Militar, tive um forte apoio para poder... Houve alguns entraves no meio do caminho, mas graças a Deus resolvemos, consegui ir para a Espanha, estudei lá, voltei, terminamos. E aí foi apresentada a primeira escala de lógicas institucionais e policiais do mundo, foi a minha, publicada recentemente na maior revista de psicologia criminal e policial do mundo também. Publiquei agora no final do ano passado, muito feliz de ter sido, né, o pioneiro dessa avaliação. E a gente está aí trabalhando para essa avaliação. E, além disso, eu avaliei, dentro dessa escala, ainda avaliei impactos emocionais nas práticas de RH da corporação. É meio complexo, porque acaba que eu fiz muitos estudos separados, né, e formou tudo junto. Mas, no final das contas, o que a gente avaliou nessa tese é exatamente como esses aspectos de percepção institucional, às vezes a pessoa julga a polícia como um ente único, e fala, não, cada um, dentro da corporação, a gente identificou 5 lógicas diferentes. Uma lógica mais militar, uma lógica mais burocrática, é aquele que, eu quero só seguir o que está seguindo, porque eu sou um servidor público. Ele se vê como... Ele é policial, mas ele se enxerga mais como um servidor público. Está ali para aposentar mais cedo. Tá. Nós temos o legalista, que ele gosta muito, que isso para ele é o que faz sentido. Foi o que a gente encontrou. O perfil comunitário é o que quer atender a sociedade, que isso para ele ser policial é o principal linha institucionalmente falando. E apareceu uma que não estava prevista, que ela surgiu, ela emergiu na pesquisa, que foi a lógica do vigilantismo policial. E o vigilantismo policial é aquele de querer fazer justiça com as próprias mãos, aquele da indignação com a legislação, de que parece que a legislação só me trava, e eu quero ultrapassar, porque se eu não der um jeitinho aqui, eu não resolvo aquele problema. E essas foram as lógicas que, em conjunto, elas, de formas diferentes, de pesos diferentes na polícia, é como que elas, em conjunto, elas moldam esse grande macro que é a polícia, no meu caso, a polícia militar, que foi o que eu estudei. Então, foi basicamente isso, a entrega da tese. E agora estou indo no pós-doutorado, aqui na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, onde essa também foi uma outra inquietação. Tive em Las Vegas, no Congresso de Segurança Escolar. Na época, estava no batalhão escolar com a Coronel Renata. Nós viajamos para Las Vegas, uma equipe do PROERD, e eu percebi que o principal estudo que rege a eficiência com relação ao PROERD é o estudo, acho que da Unifesp, a professora Zilar, e outros, né, pesquisadores, que eles fizeram lá em São Paulo, e ele é o principal estudo e ele tem ele traz uma incerteza do impacto, ele fala assim, não há significativo impacto do PROERD nas escolas. Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, para Las Vegas, vieram um pessoal, acho que do Texas, não me falha a memória, da universidade, falou, olha, se você não avaliar se o instrutor ele realmente segue e se ele é bom, realmente você não vai ter impacto. Porque se o instrutor ele está lá porque ele gosta da escala ou porque ele não tem afinidade naquele serviço, ele atrapalha, às vezes, mais do que ajuda e impacta os outros. E vicia o resultado final. Isso. Então, a pesquisa agora que nós estamos fazendo para ser a maior do Brasil, a de lá, essa que é a referência hoje, ela foi com 4.000 estudantes. A nossa está com a previsão de ser com 10.000 estudantes no Distrito Federal. Né? Nós estamos iniciando agora as coletas. E, se Deus quiser, vai ser a pioneira no Brasil. E com essa diferenciação para mostrar que, quando o negócio é bem feito, claro, é o que a gente acredita que vai vir, né, de resultado, pode ser que não venha, mas o que a gente acredita é que, quando o instrutor ele é realmente empenhado, dedicado, ele segue aquilo que está por trás do PROERD, que é uma teoria socioemocional, ele realmente tem impacto nessas crianças, tem impacto nesse processo, que é não só a questão de não usar drogas, mas é de não fazer bullying, de tomar melhores decisões, de formar uma pessoa melhor para que, quando ele for maior, ele não dê trabalho para a gente, né, para a Polícia Militar. E aí esse é outro trabalho também que a gente está seguindo. Fala nessa sua, Fagner, nessa sua fala inicial aqui, eu tive vários insights, né? Vou até tentar organizá-los para que a gente siga uma linha aqui interessante, dinâmica, para que o nosso público compreenda aquilo que a gente está debatendo e, obviamente, refinando para que todos compreendam, né? É importante a gente falar
para os nossos pares, né, como 2 doutores, mas também falar para todos, para que eles entendam a importância do que a gente está conversando aqui, né? E aí eu começaria mencionando que, quando eu acessei essa pesquisa sobre o PROED, assim como todos profissionais da segurança pública, e talvez, né, não vou nem falar o senso comum, mas as pessoas que têm assim, um mínimo de racionalidade sobre as coisas, né? Quando você acessa uma pesquisa e fala, espera aí, o que vocês estão fazendo, não só no Brasil, mas em diversas partes no mundo, com um impacto tão positivo em relação às relações daquilo que a gente pode chamar de policiamento comunitário, de aproximação entre a sociedade e a população, sobretudo em idades que é muito importante, né, que o indivíduo ele está num processo de educação, uma esponja, então é o melhor momento para que você possa promover essa aproximação entre a polícia e a sociedade. E a gente vê as pessoas que foram impactadas por esse programa hoje já adultos e sabe a canção. Esses dias eu acessei, inclusive eu ia publicar, acabou que eu perdi o vídeo, eu não consegui salvar, porque era um influencer em outro país, e ele está gravando ali um vídeo, aí chega alguém, oferece droga para ele, aí ele fala que foi impactado pelo PROED de uma forma muito legal e começa a cantar a música do PROED. Então, cara, quando você tem essas experiências e você vê uma pesquisa como essa, você fala, cara, tem alguma coisa errada nessa pesquisa. Obviamente, não estamos aqui descredibilizando a pesquisa, o pesquisador, temos que ter respeito, né, pela pesquisa, até que venha uma outra e contraponha, e eu espero muito que você consiga esse intento para que a gente, quando sentar-se à mesa, não tenha ninguém que levante. E eu me lembro de um evento em que a gente estava presente, que outro colega doutor, né, que obviamente não vou mencionar o nome por questões éticas, né, que levantou essa pesquisa e tinha vários colegas policiais com longa jornada no PROED, e eu senti ali que não foi o melhor momento para se mencionar essa pesquisa, colocando em causa aquilo que a gente estava ali no auditório lotado de pessoas em que todos eram apaixonados pelaquela temática. E não estou falando de jogar sujeira para debaixo do tapete, estou falando que foi um momento inadequado para mencionar da forma que foi mencionada uma pesquisa que eu vejo isolada, né, obviamente, pela ausência de outras, né, que façam o contraponto, né? Então, gostaria de primeiro sinalizar essa questão. Mencionar também isso que você falou das credenciais, que eu costumo dizer para sentar-se à mesa e debater ciência policial, segurança pública baseada em evidência. Muito do que você falou o problema que praticamente todos os profissionais de segurança pública, o que faz a maioria dos profissionais de segurança pública buscar a certificação acadêmica, né? Para ter o direito de sentar-se à mesa e debater segurança pública. O cenário mudou radicalmente nos últimos 10, 15 anos. Até uns 20 anos atrás, a gente via toda a discussão de segurança pública muito pautada nas universidades, nos centros de pesquisa, nos antropólogos, sociólogos, sobretudo aqueles que não tiveram a oportunidade de exercer a praxis policial. E, obviamente, a gente não está desqualificando, muito pelo contrário, a gente enaltece, a gente valoriza essas pesquisas, sobretudo pelo fato de sabermos que a ciência policial é uma ciência intertrans e multidisciplinar, que bebe a fonte das diversas ciências, da antropologia, da ciência política, da educação, do direito, e a gente precisa construir essa ponte, não apenas criticar. Em que pese a gente saiba que, do outro lado, os pesquisadores eles têm uma visão muito ácida em relação à polícia, né? Então, a gente precisa construir essa ponte. A gente, como acadêmicos policiais, a gente tem que saber dosar nossa fala para que a gente não amplie essa distância entre a academia tradicional e nossas academias de polícia, né? Mas é fato. Então, quando a gente percebe discussões sobre reformas legislativas ou discussões nas academias, nas universidades, sobre temáticas que interessam ao sistema de justiça criminal como um todo, dificilmente nós, policiais, sobretudo policiais militares, e aí não vou nem falar das guardas municipais, somos chamados ao debate para discutir segurança pública. Não, você não é mestre, você não é doutor. Então,
por ouvir muito isso, nós, policiais, fomos até buscar essas titulações. Exatamente. E buscamos essas titulações. E hoje a gente tem, né, a Polícia Militar é uma referência, tem um número... Quando a gente fala para alguns colegas, sobretudo fora do DF e fora do Brasil, a quantidade de mestres e doutores que a gente tem dentro das nossas instituições, os caras falam, meu amigo, o que é isso? Eu jamais imaginei que uma polícia, sobretudo militar, tivesse essa quantidade de mestres e doutores, né? Então, isso é fato. A gente vive uma nova realidade que, obviamente, ela se manifestou muito por essa, como eu costumo dizer, não existe vácuos do poder, como também não existe vácuos na área do conhecimento. O fato de nós, policiais militares, policiais de maneira geral, termos nos não é nem afastado, né? Nos impossibilitado de fato, estudar a praxis policial, outras áreas do conhecimento assumiram esse espaço e é o que tinha. Hoje, não. Hoje, a gente tem estudos como o seu, vários estudos, né, de vários colegas, né, como a Daniela Alcântara, Márcio Matos. Eu nem vou nominar, porque... o que eu sei, né, é que hoje os professores da Universidade de Brasília eles disputam para ser orientador de policiais militares, sobretudo por essa caminhada que vocês fizeram, né? Então, Fagner, como eu falei, né? O pouco que você falou aqui é um grande brainstorm, me vem muita coisa na mente, né? Mas eu gostaria de fazer esses pontos de situação e aproveitar e gostaria que você detalhasse um pouco mais. É lógico que quando você falou do seu objeto de estudo na dissertação de mestrado, aqui já veio um monte de coisa na minha cabeça, sobretudo por entender e sempre ser muito crítico a sobretudo pelo fato de nós, na PMDF, e não só, no Brasil inteiro, temos serviço voluntário, e aquilo que era uma prática muito comum da guarnição ser muito fechadinha, então, todo dia você trabalhava ali com a mesma guarnição, então, você já sabia quem é que tinha mais habilidade para direção, para abordagem, quem é aquele que tinha um faro maior para perceber uma coisa errada, descia da guarnição ali e cada um já sabia como o outro, às vezes no olhar. Com o serviço voluntário, as guarnições elas passaram a ser pulverizadas, então hoje você trabalha com um cara que às vezes você nunca trabalhou. Isso não é muito bom, né? Então, o seu trabalho, cara, ele é extremamente importante, sobretudo pelo viés da governança, da gestão aplicada à operacionalidade. E aí eu gostaria de aproveitar, abrir um parêntese, por quê? Qual é a grande entrega que o acadêmico policial dá? Primeiro, a questão da praxis, de conhecer a prática, mas também de conhecer a dor. Por quê? Dificilmente você vai ter um sociólogo, um antropólogo, até um gestor público, né, que ele tenha esse olhar e perceba a necessidade de estudar essa questão. Só a gente mesmo tem um olhar. E ainda vou mais além, né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre utilizo, né? Qual pesquisador vai se interessar em estudar, por exemplo, o impacto, que é você carregar um armamento pesado numa parte só do corpo, e o impacto disso na coluna e diversos outros aspectos. Então, dificilmente você vai encontrar no mercado, né, um profissional que vai ter esse olhar, primeiro de preocupação e de identificação. E isso o profissional sente, porque são dores que a gente passa décadas percebendo no dia a dia e fala, espera aí, eu tenho como, através do método científico, do conhecimento científico, buscar soluções para resolver esse problema. Chefe, olha, porque abriram várias caixas na minha cabeça também. Eu vou falar de algumas que o senhor levantou tantos pontos importantes, mas um deles, antes de até entrar nesse assunto específico, eu gosto muito de pegar os livros referências sobre estudos policiais, principalmente fora do Brasil, porque a gente acaba tendo um viés aqui, eu vou entrar nesse ponto de uma maneira, não é crítica, mas é só de reflexão mesmo. Tem desses livros, porque eu estou trabalhando, e depois a gente fala sobre a revista científica, eu quero trabalhar sobre uma edição especial de metodologia aplicada ao serviço policial, para que seja uma referência de quem quer pesquisar a polícia, quais são as principais referências de métodos e técnicas acadêmicas para se aplicar e fazer análise na polícia. Nós estamos trabalhando nessa edição especial, mas um desses livros é o Introduction to
Policing Research, que é um livro que ele fala, introduzindo a como se pesquisa polícia. E logo no seu prólogo ali, ou foi na introdução, ele traz o seguinte, olha, existe uma diferença muito grande entre o pesquisador que vive e o pesquisador que não vive aquilo que ele está pesquisando. Ele chama da importância do pro-academic, que é o acadêmico e praticante. Ele é acadêmico e é praticante. O acadêmico praticante, ele traz isso que o senhor falou. Ele fala assim, olha, o acadêmico praticante ele tem um olhar que é o olhar da vivência. Ele vai enxergar num problema pesquisado, isso aqui acontece por isso, eu já vivenciei. Que possivelmente a interpretação daquele, e a gente não está desmerecendo o trabalho do sociólogo, daquele que não viveu polícia, mas é porque ele não teve aquele olhar da vivência que ajuda muito a interpretar aquele resultado. Para além disso, ele ainda tem um acesso. Fora o acesso, por mais que a obviamente, administração e a polícia se abra para o pesquisador, e cada vez mais isso tem acontecido, sim, é verdade. Mas o policial ele vai ter acesso que nenhum outro pesquisador vai conseguir ter. Não, concordo plenamente. Ainda tem essa fator que, inclusive, minha orientadora de doutorado da Espanha falou, nossa, só de você ter acesso a algo fantástico, da polícia, todo lugar é difícil. E aí ele vai falando o seguinte, e eu trago uma reflexão aqui para o Brasil, né? A gente vai trazer doutores em saúde, e via de regra são médicos. Via de regra são médicos ou enfermeiros, ou alguém da área da saúde, que quis estudar e se aprofundar academicamente naquela área. Você vai ver educação, idem. É um professor que vivenciou, que sentiu a dor e quis se aprofundar, entender aquele problema, buscou o seu referencial acadêmico. Mas quando a gente chega na segurança pública não é o policial. Não é o que vive a parte... Tem alguma coisa errada. Aí a gente enxerga como é que a gente... E eu estou dizendo errado, não é que a posição dele não seja importante. Eu acho que o sociólogo ele tem uma função de estudar o comportamento social e de entender o papel da polícia na sociedade, principalmente na visão da sociedade, que é extremamente importante para o debate. Mas a visão de quem opera, de quem sente aqueles problemas, quem tem principalmente é o policial. Enquanto o policial não assumir esse local, ou o operador de segurança, eu falo policial, mas entenda bombeiro, Detran, todo mundo que está nessa esfera de segurança pública, ele vai entender a dor, ele sente a dor muito mais do que o sociólogo. E não é porque o sociólogo seja inferior, é porque ele simplesmente não viveu, e é natural isso. É a mesma coisa que eu hoje falo assim, não, eu sou pesquisador, sou doutor, agora eu falo de gestão, administração, de gestão da saúde. E eu vou começar a pesquisa, porque eu sou o cara que vai dizer como a saúde tem que ser gerida. Eu posso fazer um modelo fantástico, mas terão nuances que eu não vou captar, simplesmente porque eu nunca trabalhei naquilo. Eu creio que, na visão externa eu acho isso. Mas o médico fala assim, não, o doutor Fagner, isso aqui é assim, é por isso. Aí eu, putz, não sabia, eu não vivi, então acabei fazendo essa interpretação, né, dentro do que eu tinha de e-mails, obviamente, para interpretar. Então, e nós temos esse problema na segurança pública, que o debate vai ser natural e ele, muitas vezes, vai ser infrutífero nesse sentido. Por quê? Porque essa vivência ela é extremamente importante. Né? Eu estou falando isso, né, passando por esse é um dos pontos que eu acho importante da gente vivenciar, e aí, por mais que algumas pessoas ainda vejam a pesquisa na polícia como, a polícia tem que estar na rua, está faltando policial. E realmente está faltando policial na rua. Todas as polícias do Brasil, toda a segurança pública do Brasil sofre com efetivo. Mas nós temos diversas tecnologias e estruturas de melhora de eficiência que talvez é a academia que vai trazer nesse âmbito e também a estruturação que é a base científica para que a gente avance nos policiamentos, né? Para que cada vez mais a gente possa fazer mais com menos, porque a lógica, inclusive econômica e da administração que andam em conjunto é sempre buscar fazer mais com menos. Essa é uma retórica básica para toda a administração, principalmente a administração pública, né? Ou privada também, é fazer mais com menos, é economizar recursos. Então, eu creio que essa inserção nesse mundo é extremamente importante, né, para a questão da segurança pública. E fiquei muito feliz quando o senhor falou das matérias, porque às vezes a gente rala tanto, né, a gente gasta e trabalha e puxa, aí você olha edital, às vezes você vai olhar lá no... Eu lembro que na época que eu estava para sair, para poder fazer esse tempinho que eu fiquei no doutorado, aí eu vi umas liberações de outras secretarias de Estado, assim, fulano para fazer o curso tal, doutorado, na UNB, eu falei, aqui do lado.
liberado 4 anos de serviço. Putz, grilo, e a dificuldade para a gente conseguir. Mas graças a Deus deu tudo certo, e se Deus quiser a gente vai seguir, entender que esse meio ele é extremamente importante para dar base e para dar voz, né, para corporação, para as corporações. Não, interessante. Eu acho que até transmissão de pensamento. Que eu ia fazer uma pergunta justamente nesse sentido, nessa sua parte conclusiva, né? É importante, né, que aqueles que estão nos acompanhando entendam que o Major Fagner, ele fez o mestrado dele, o doutorado, obviamente com exceção dessa ida, que obrigatoriamente ele teve que ir para ter esse plus de qualificação dobrado, né? Isso é importante para a Polícia Militar, mas ele desenvolveu as atividades dele normais, né? Tirando serviço e tal. E aí eu gostaria aqui de fazer alguns pontos de situação em relação a isso, né? Sobretudo por acompanhar a sua caminhada também, sei da dificuldade que foi para a sua liberação, né? Eu, graças a Deus, lá atrás eu fui beneficiado, né? O Estado investiu na minha ida para eu fazer meu mestrado, meu doutorado, né? Poucos colegas têm essa oportunidade, né, de ficar exclusivamente, foi o meu caso à época, e é um investimento que o Estado faz, né, que, obviamente, ele se reveste em espaços como esse que a gente cria para poder falar sobre segurança pública, publicando o livro, levando o nome da polícia, elevando o nível da discussão, e tudo isso que eu faço hoje foi possível, em grande medida, por esse investimento que a PMDF fez, no meu caso, e que eu me lembro que eu já contei isso, mas vou repetir. Eu estava em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em um evento em que, não vou citar o nome, mas o antigo reitor da Universidade de Brasília estava presente, e um dos coordenadores do meu doutorado nos apresentou, após o seminário, em que a gente foi para um local, um evento, né, para jantar, e ele falou, olha, aqui o Luciano é oficial da PMDF, está estudando aqui em Coimbra, no seu doutorado, algo muito interessante, que é mediação policial, policiamento comunitário, de proximidade, e eu enxergo você como pesquisador, né? Pô, vocês moram em Brasília, vocês podem desenvolver alguma ação em conjunto. E esse professor doutor, muito reconhecido na Universidade de Brasília atualmente, foi reitor, ele olhou para mim assim de uma maneira muito crítica e ácida, né? E falou que meio que não acreditava e achava que era o primeiro que não acreditava no resultado final do meu trabalho, por eu ser um policial e estar estudando polícia, e por achar utopia a forma com que o modelo de polícia que eu gostaria de, na verdade, não é nem construir, porque ele já existia, é só fazer reconhecer aquilo que a polícia já faz, que é a mediação de conflitos, tá? Sob o ponto de vista jurídico, sociológico. E eu achei extremamente ofensiva a forma com que ele mencionou, inclusive ele chegou a dizer que, em tempos longínquos, né, na década de 60, ele teria tido amigos dele em que perderam suas vidas pelas mãos de colegas policiais militares do DF. E eu falei para ele, olha, eu não vou entrar em causa em relação à discussão, à visão que o senhor tem a respeito da atuação da polícia na década de 60, eu só gostaria, e é importante que a gente enxergue o presente com as lentes do presente e enxergue o passado com as lentes do passado. E a gente precisa virar a página, se é que, de fato, houveram aquilo tudo que ele falou, mas a gente precisa evoluir, né, para um consenso. E falei para ele também que, e é um pensamento que eu já tive outras oportunidades discutindo com alguns doutores, que colocaram em causa, direta ou indiretamente, o objeto do meu estudo, por ser policial e estudar polícia. E eu sempre uso o exemplo de que, se a gente fosse usar essa máxima como verdade, você não poderia jamais permitir que uma mulher ela estudasse, fosse pesquisadora sobre, por exemplo, feminismo, ou questões de gênero, ou qualquer pessoa que, por vivenciar o problema, pudesse ser um pesquisador a respeito daquele, né? Então, a máxima tem que valer para todos. Exatamente. Não é isso? E por que só para nós, policiais, não podemos ser pesquisadores, estudarmos, né? E o fato de sermos policiais comprometer o objeto do nosso estudo? Até porque ninguém chega a um doutorado sem passar por um mestrado e ser aprovado com o rigor que deve ser a ciência, o método científico, né? É verdade. A prova, né? A prova de seja projeto, pré-projeto, seja defesa, qualificação,
tudo isso é levado em consideração, o caminho percorrido para que você demonstre os seus achados, né? Então, essa questão é importante ser relevada, e, no seu caso, eu gostaria de fazer esse apontamento, porque também foi algo... Porque é importante a gente entender que, quando a gente está nessa caminhada, servindo de ponte a esses dois mundos, que é a polícia e que é a universidade, a gente sofre, eu não gosto de falar preconceitos, né? Mas a gente sofre algumas agruras de críticas no meio policial, porque muitos colegas não conseguem enxergar o porquê do teu trabalho, a importância do teu trabalho, eles não conseguem, isso é ruim até quando eles são superiores, hierárquicos, têm poder de mando e de decisão sobre o seu trabalho, os pares e os subordinados, por entender, pô, esse cara está estudando, então ele está estudando e ele não está trabalhando, e aí ele fala, você teve a oportunidade de estudar e eu não. E na academia, na universidade, os seus pares, professores, acadêmicos, põem em causa a sua qualidade policial e diminui a sua potência em termos de produção científica. Então, a gente modula, né, e tenta, né, equilibrar esses dois pratos e, ao mesmo tempo, aproximar esses dois mundos, que é importante que se faça aproximação. E o Instituto Superior, ele propõe tudo isso, né? E sei que você, inclusive, foi uma das vítimas do sistema, no sentido de vítimas... Eu também não gosto de, né, utilizar essa expressão, mas justamente por falsas interpretações. Eu me lembro, até você me corrija se você não estava nesse meio, de colegas oficiais, pesquisadores, que, em dado momento, a administração policial militar entendeu como objeto de estudo dos seus cursos serem de interesse para a instituição, e, por ser de interesse, a corporação estava só testando, falou, olha, o que o Fagner estuda e o trabalho que o Fagner estuda é de interesse para a corporação e, obviamente, é como se ele chancelasse e falasse assim, olha, tudo que a gente puder fazer para ajudar o Fagner a concluir o estudo dele, é importante que assim o faça. E posteriormente, houve uma outra gestão, uma outra autoridade que falou, não, espera aí, isso aqui não é assim. Então, a administração não tem interesse, porque isso aí é um curso privado que ele quer... Eu não sei se você estava nesse grupo, né? Não, nesse não. Mas não sei, mas eu sofri só a segunda parte. Mas eu acho que você tomou conhecimento, sim, né, dessa situação. Então, assim, é complicado. Embora eu estou falando isso, não como vitimismo, mas para que as pessoas entendam as dificuldades que a gente sofre, para que a gente possa alterar o estado das coisas, para que os colegas se sintam motivados para continuar essa caminhada, que é importante. A gente vai passar o bastão. Eu, muito mais próximo do que você, mas a gente precisa ter tenentes, ter soldados, ter praças, ter oficiais, eu não sei se eu estou enganado, tá? Mas eu tenho observado um movimento decrescente de oficiais que a gente observou um período em que todo mundo indo, e fala, pô, que legal, pô, a quantidade de oficiais que estão procurando fazer mestrado, doutorado, e eu percebi um decréscimo nas gerações, essas últimas turmas que chegaram, eu não sei se você concorda comigo, mas é importante a gente debater esses assuntos, por quê? Porque o futuro da polícia está, né? Porque quando a gente analisa, né, sobretudo na disciplina chamada ciência policial, o que constitui essa polícia do século XXI, essa polícia moderna, e essa sociedade moderna, ela cada vez mais exige que o gestor, a polícia, ela justifique a sua ação. E nada melhor do que você justificar as suas ações perante a sociedade e a comunidade do que o método científico e a ciência, né? A gente tem a CPTED, né, o arranjo arquitetônico visando a prevenção criminal, e a gente já teve relatórios de CPTED que foram apresentadas para a Câmara Legislativa por conta de denúncias que foram feitas a respeito da atuação policial, porque adotou uma determinada providência e que isso foi tido, né, como uma reclamação na Câmara Legislativa,
E aí foi para a corregedoria, inclusive eu era chefe de gabinete, mandei para o batalhão. Quando veio a resposta, eu fiquei, quase que eu coloquei aquilo num quadro, a resposta que a gente mandou para a Câmara Legislativa em virtude daquela reclamação, porque era um relatório de um sargento baseado no método da CPTEG, em que ele fez uma análise para orientar a decisão da administração pública. Fantástico. Ou então, por exemplo, quando você dá uma entrevista como gestor, como comandante, em que você, baseado na ciência policial, na segurança pública e baseado em evidência, você consegue fundamentar porque a administração, a polícia tomou um caminho A e não o B, que geralmente o B é o que o senso comum, a imprensa, a sociedade acha que deve ser o direcionamento da polícia. Aí você fala, não, eu fiz A por conta disso, disso, disso e disso. Isso é fantástico, né? Plenamente. Chefe, eu concordo plenamente, acho que é exatamente esse o ponto. E antes da valorização que eu acredito do que o senhor falou agora, tem um ponto que o senhor falou que eu acho que é extremamente importante a gente trazer aqui, que eu acho que essa é uma luta, é um processo de transição que nós estamos passando. O senhor passou pior do que eu, mas eu ainda percebo isso, que é essa percepção do que o pesquisador ele não é policial. Ou ele quer se dar bem. Quer se dar bem, eu ouvi. Assim, quer pesquisar porque não quer trabalhar, não quer pôr um escudo, não quer ir para a esplanada. Eu falei, amigo, eu só fiz curso de rotan, tomei tapa na cara. Não tomei não, desculpa. Quando você passei por muitas situações, trabalhei na rua, na minha ficha tem, acho que umas 15, não é tanto, mas 15 armas apreendidas, que fui eu que apreendi, estava na rua, tem uma diversidade de ocorrências. Passei por tudo que é para passar na rua também. Só que o que eu percebo é que, quando a gente chega em certas esferas e certos níveis de como o senhor está hoje, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ter um embasamento que na minha experiência, isso funciona, não serve mais, não é suficiente como argumento. Não serve mais, eu fiz porque quis. Acabou isso. Não dá Desde a Constituição de 88. Não dá mais para seguir. Só que, antes de tudo, eu acredito que o público interno ele precisa cada vez mais entender do quanto isso molda e afeta diretamente o nosso serviço. Com relação ao que o senhor falou de quantidade de pessoas de mestrado e doutorado, eu também a percepção que eu tive foi de um declínio, mas tem uns 3 anos que eu estou dando aula para os cursos de CAO e CAE e percebo que, ao final das aulas, muitos alunos, todas as turmas, sem exceção, já vieram um pouco menos, às vezes um pouco mais, me procurar para saber como eles faziam para entrar no mestrado, no doutorado. E isso tem me deixado muito feliz, porque eu vi uma preocupação e vi vários oficiais falarem assim, olha, estou percebendo que eu estou perdendo tempo, e a nova geração, pelo menos o mestrado está sendo obrigação. Eu percebi, depois dessas aulas, e acredito que eles, observando a importância disso, essa inquietação dessa busca. Então, fico feliz que isso aconteça. Espero que dê frutos, porque a tendência é essa, nós precisamos estar bem embasado. Eu falo que eu tenho um sonho, porque converso com minha chefe, e ela também fala muito isso, é muito legal essa relação que é, chefe, eu preciso preparar a PM que eu vou comandar. E a PM que eu gostaria de comandar, e tem que ser agora, porque a PM que eu quero comandar é a que eu vou sentar lá no comando, eu vou falar assim, esse tema está muito em voga, sei lá, como é feita as manifestações na esplanada quando tem partido A e partido B. Está dando sempre problema, isso aqui é um problema. Aí o fulano de tal da universidade tal falou que deveria ser assim, que tem que investir nisso. Espera aí. Nosso centro de pesquisa, vamos fazer um levantamento de revisão da literatura, quando tiver revisão da literatura, apresenta os pontos, a gente vai aplicar, pode demorar um tempo, mas eu quero fazer um banco de pesquisa, de tal forma que o dia de amanhã... Não, nós já temos uma pesquisa dessa assim, comandante. O resultado foi esse, foi publicado em tal revista. Ela está aqui. Não, a polícia não só fez por isso, por nosso conhecimento, mas porque nós temos pesquisas do nosso Centro de Interdisciplinar de Pesquisa sobre Polícia e Segurança Pública, o nosso CIEP, que hoje estou na coordenação administrativa, junto com o coronel Paulo Eduardo, que é o nosso coordenador geral hoje. E nós temos lá no nosso arcabouço de pesquisa uma pesquisa já com relação a isso. Então, eu trago minha experiência, trago a pesquisa de um centro do nosso CIEP e falo assim, não, a PM adotou porque nós já tínhamos uma pesquisa científica realizada no nosso centro de pesquisa. Junto com a nossa experiência, nós montamos uma estrutura já referenciada, academicamente dando suporte,
né, a revisão da literatura vai ter um monte de artigos que dão suporte para isso, então a gente vai aplicar e vai fazer esse teste dessa forma. E aí eu falo assim, esse é o... porque a gente consegue chegar no ponto de, cada vez mais, essa fala acadêmica, essa mistura da acadêmica, na academia com a prática, ela está mais efetiva e ajudando, né, a tomada de decisão. Porque, querendo ou não, quem está na tomada de decisão é quem está no front para defender a corporação, e ele precisa estar bem assessorado, precisa ter assessoria não só técnica, que é muito boa em diversas partes, mas a gente precisa da nossa assessoria científica também. Wagner, você falou do centro de pesquisa, e é interessante a gente comentar, até para o público de casa, né? Aqui no seminário internacional, que a gente teve a presença de representantes de diferentes partes do mundo, né? E vocês tiveram a oportunidade, você e o Fonseca, de apresentar e falar sobre o Instituto. Eu vi que, observando ali o público, o pessoal, a maioria não sabe, né? Então, a PMDF criou, né, a primeira instituição, né, a instituição de ensino superior devotada à ciência policial. Inclusive, à época, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Coronel Nunes, assessorando ele e auxiliando, né, lá na construção do ISCP, e nós enfrentamos vários problemas. O primeiro deles foi a questão da própria autonomia da ciência policial, né, como uma ciência autônoma, porque ainda havia essa discussão e crítica que ainda existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive em Portugal, que existe um Instituto Superior de Ciências Policiais de Segurança Interna, com mestrado integrado, 5 anos de formação, que até mesmo em Portugal, que é reconhecido pelo MEC, há essa discussão se existe ou não uma chamada ciência policial. E o Instituto ele promoveu, até por conta do próprio reconhecimento, da autorização e do reconhecimento, como é que não existe uma ciência se o MEC aprovou um curso, que é um bacharelado em ciência policial, e inclusive reconheceu com nota máxima, né? Mas, mesmo assim, havia discussão. A Polícia Militar, vanguardista nesse aspecto, fez uma consulta ao Conselho Nacional de Educação e houve uma manifestação do MEC atestando que, sim, existe uma ciência policial no Brasil. E eu acredito, né, eu sempre falei que a portaria de credenciamento do ISCP é a certidão no nascimento da ciência policial no Brasil, né, e a gente fica muito feliz por isso. À época, as exigências para credenciamento de uma instituição de ensino superior não exigiam a existência de um núcleo de estudo, de revista, a não ser que no futuro quisesse, né, ou ali no presente, quisesse ter um mestrado, né? Então, não havia essa exigência, mas a PMDF falou, não, vamos entregar mais do que é exigido. E, à época, e até eles falaram, mas se você colocar no papel, você vai ter que entregar aquilo que você prometeu. E assim foi feito. À época, nós, com todas as dificuldades, não tínhamos essa quantidade de mestres e doutores, eu nem tinha ainda cursado, e foi até uma das justificativas que eu utilizei para ser liberado para fazer meu doutorado. À época, a gente tinha só um médico, se eu não me engano, um doutor médico, que nos auxiliou, né? Tínhamos algumas praças, estava terminando o seu doutorado, alguns com mestrado, uma realidade bem distinta do que está aí hoje. E o Instituto ele foi implantado, né? A revista Ciência e Polícia, o núcleo, né, de estudo, e aí a gente sabe que, obviamente, você incorporar uma universidade, uma faculdade pública dentro de uma polícia, uma corporação policial, sobretudo militar, ela é muito complexa. E quando eu falo dessa complexidade, é desse ajustamento. Embora, e a gente saiba que a educação militar ela é uma referência, é um exemplo de sucesso. E a gente tem como exemplo os colégios militares, né, o nosso CMT, que é a melhor escola pública do DF e está entre as melhores do Brasil. A gente tem N exemplos de que o ensino, o ITA, o IME, né? Então, é como se a gente falasse assim, mas a gente já tem qualidade, mas a gente precisa se adequar ao que o MEC exige. Só que a gente percebeu que é lógico que algumas questões aquilo que o MEC exige, a gente tem, mas a gente chama de outra coisa. Então, vamos só fazer essa explicação. MEC, a gente tem isso que equivale a isso. E beleza, né? E a gente foi
se deparando com problemas um pouco mais complexos. Por exemplo, conselho é superior, né, que é um órgão deliberativo, no caso das universidades, né, das faculdades públicas. A gente tem um conselho, né, superior, que, no caso da nossa polícia, não poderia ser deliberativo, tinha que ser consultivo. Porque, por exemplo, a expulsão de um aluno de um curso de formação, só o comandante-geral, e, dependendo do caso, o governador pode realizar. Na universidade, a expulsão não, é um conselho formado. E aí tem a questão da gestão democrática, tem participação de professor, aluno, comunidade, que também no Instituto tem. Só que você não pode atribuir àquele conselho as determinações de uma escola militar. Então, só que aí você vinha os pedidos de informação e você fazia a produção, às vezes se utilizando do direito, para tentar fazer essa conformação. E é interessante, eu creio que você já participou de algumas visitas do MEC, né? Quando a gente apresenta para os avaliadores do MEC tudo aquilo que a gente tem em termos de laboratórios, em termos de possibilidade de exercício prático daquilo que é aprendido em sala de aula, eles ficam maravilhados, entendeu? Eles ficam maravilhados, eles falam, caramba, porque eles veem a teoria e a prática juntos, né? Então, a educação ela tem essa. Eu gostaria de fazer esse apêndice, mas eu gostaria que você falasse, né, das conquistas. Você muito mais, porque faz tempo que eu não atuo na área de educação, mas você muito mais está antenado naquilo que, obviamente, a gente construiu até aqui, né? A manutenção do legado que foi entregue, a revista que evoluiu, né? E eu gostaria que você falasse um pouco, né, do nosso centro de pesquisa e também da nossa revista científica Ciência e Polícia. Olha, primeiro, agradeço até essa oportunidade, porque o que a gente tem feito lá e o potencial que o ISCP tem é enorme. Eu fico triste quando alguém fala assim, esse ISCP não serve para nada. Por mim, quando eu for coronel, já ouvi mais moderno. Também já ouvi. Eu acabo com esse ISCP, eu fico assim, olha, a pessoa... Nós já tivemos o chefe do departamento que não admitia que o chamassem de reitor. Eu já ouvi essa história também. E assim, é realmente de não reconhecer a importância que tem esse instituto. Eu vou até para alguns pontos. E um deles, que eu acho que é onde toca mais a ferida, eu já começo com ele, que é um dos primeiros que eu avalio, por ser um instituto reconhecido pelo MEC. Não é não vou pela LDB, artigo 83, não, reconhecido pelo MEC. Nós somos um instituto federal, tá? Público, então é uma faculdade pública federal, que tem possibilidades de captação de recursos, por exemplo. Eu gosto de falar desse ponto, porque tudo que a gente fala de dinheiro, fala assim, não, eu só posso comprar coisas se for por aqui. Eu falei assim, não, então, não é só isso, não. Eu fui na FAPDF em uma reunião para ver se a gente conseguia fechar alguns acordos para que venha algum investimento para o Instituto, e a gente deve estar apresentando aí algumas pesquisas lá, para ter uma verba para movimentar essas pesquisas, que eu falei para você, essa do ProERD mesmo. Vocês já pensaram, e converso isso lá no DEC, que se a pesquisa sendo aprovada, como de qualquer outro lugar, porque o que acontece hoje a universidade ela apresenta uma pesquisa, ela é aprovada na FAPDF, por exemplo, pode ser CNPq ou outro. Esse dinheiro ele vai ser usado para fomentar a pesquisa, pagar a bolsa e comprar materiais de pesquisa. O que acontece ao final? Terminou a pesquisa, apresentou o resultado, todo aquele material comprado, para onde ele vai? Ele vai para a universidade pública, né, principalmente, seja qual for aquela que fez a pesquisa, ele é doado. Quando eu falei para o pessoal da FAP que a nossa era pública federal, eles, não, de vocês é? Uai, gente, vocês podem ter o nosso recurso, então. Eu falei, pois é, mas nunca entrou dinheiro, né, é uma fonte de recurso. Esse mesmo a gente deve pedir alguns tablets para aplicar com os estudantes, e esses tablets, assim que terminar, tablets do computador, eles vão ser doados e vão ficar para quem quiser usar para fazer pesquisa no DEC. Essa é a entrega que eu quero fazer antes de sair desse ponto que eu estou. Então, esse é um primeiro ponto extremamente importante, porque é uma fonte de recursos, sim, é uma fonte de materiais. Eu participei como pesquisador de um grupo de pesquisa da psicologia da UNB,
que eles compraram um relógio que ele mede estresse, mede outros fatores relacionados ao serviço. Você coloca esse monitor, ele mede estresse, mede batimento cardíaco, entre outras coisas. Porque eram 4 eixos principais. E esse, quando a gente aplicou, foi inclusive na Rotan, fui eu que fui aplicar, que estava como pesquisador e tudo. A gente pegou a autorização na época do DEC para poder fazer, autorizado, fizemos esse primeiro piloto. Aí eu fiz a prévia da análise, e aí, por exemplo, quando a viatura, eles faziam um relato do que estava fazendo, e aí eu ia vendo o que estava acontecendo em relação ao estresse. Olha que interessante, quando eles fizeram as abordagens e eu fui vendo as anotações, o pico de estresse maior era no motorista e no 04, que fazia a segurança geral da equipe. Menor um pouco era do comandante e do 03. Aí você fala assim, mas pô, o cara que faz ele não é o que fica maior pico de estresse, não é. Na nossa análise foi isso. Olha a importância que isso tem para a gestão. A importância que vai ter para eu falar assim, não, todo mundo trabalhou, está todo mundo na M. Não, espera aí, todo mundo não. A gente já fez, a gente poderia estar monitorando hoje, se eu tivesse feito pela PM, por exemplo, comprar esse tipo de relógio que custa na faixa de R$60 mil cada, colocar aí, vira e mexe a gente fazer em determinado serviço, ter um monitoramento real do estresse daquele serviço e não ficar... Porque hoje a gente tem muito na percepção. Ó, esse serviço é mais estressante. Não, imagine, por exemplo, o pessoal fala muito do administrativo, imagine você põe um relógio num cara que trabalha no administrativo, com aquele estresse, daí que tem que resolver a burocracia. E, de repente, aí você o pico põe dele... um cara, aí você compara, fala, cara, meu amigo, olha como é que o cara que trabalha no administrativo... Olha que quebra de paradigma. E o senso comum é que, pô, o cara tá lá porque quer ficar no administrativo, quer ficar na sombra, né? E olha, pensar que a gente pode fazer isso e adquirir esses bens sem gastar um centavo da corporação, simplesmente investindo em pesquisa. Mas, óbvio que a gente precisa do reconhecimento institucional, do investimento e do pensamento institucional no sentido de, vamos investir, como tem acontecido. E, né? além disso, Fagner, eu complemento, além de acessar recursos para a pesquisa, que é um pensamento que eu tenho, imaginem, né? A gente percebe a quantidade de editais que o Ministério da Justiça tem, com valores muito elevados, que as universidades públicas, por intermédio de convênios, né, elas conseguem captar a oferta de vagas de pós-graduação, mestrado, e que o Instituto poderia estar participando desses editais para pesquisa, para oferta de cursos de graduação, pós-graduação e, no futuro, mestrado e até doutorado, canalizando esses recursos até para financiar a educação na instituição. A gente sabe, lá atrás a gente tentou até e não conseguimos avançar com o Instituto, né, com a fundação, para criar uma fundação, e a gente sabe que as universidades têm as suas fundações, e o potencial que tem dentro de uma fundação, dentro de uma instituição reconhecida, para captação de recursos, para, inclusive, no caso da PMDF, né, porque é importante que se diga, né, que nós somos praticamente a única, creio eu, aqui no GDF, que nós damos aula e não somos remunerados por isso. Praticamente todas as profissões você ministra aula e você recebe por hora aula, obviamente, fora de serviço, né, tal, fazendo a complementação. Então, assim, imagine você criar uma estrutura em que você pode, inclusive, remunerar o policial que, no seu horário de folga, está ministrando aula, que hoje é feito de forma gratuita, como uma entrega que a gente dá, a gente faz de coração, sobretudo a gente que teve investimento, né, que tivemos a oportunidade de estudar por conta do Estado. Então, você tem inúmeras possibilidades de fazer convênios que hoje são feitos pelas universidades, e você sabe muito bem a complementação de vencimentos que os professores universitários têm e de canalização de recursos, porque a fonte 100, né, a normal lá, há dificuldade. Então, as universidades vivem muito desses convênios, né, e poderia ser replicado no caso do Instituto Superior da PMDF. Total, chefe. E essa é uma inquietação que eu diria, porque hoje a gente está em um cenário favorável. Hoje, a comandante-geral, o subcomandante-geral, a chefe do DEC, todos eles apoiaram, já conversavam. Apoia, né? O coronel Ana Paula, o coronel Camargos, todos eles já falaram comigo de apoio à pesquisa. Eu fico com muito medo de mudança de comando se perder, porque a gente sabe que o comando apoia,
Mas a gente tem medo de vir um outro comando, não, E desconstruir tudo. e desconstrói tudo. Né? Então, a gente fica, às vezes, correndo para deixar tudo consolidado, para ter a prova em mãos, né, de que está tudo certo, tentando aproveitar, com medo de que seja esse comando seja de um jeito, mas o medo, né, da troca de comando não seguir no mesmo pensamento. Então, a gente tem trabalhado lá correndo com isso, e hoje, além dessa questão, o Centro de Pesquisa, por exemplo, ele foi criado no papel em 2015, e ano passado foi o primeiro ano que, de fato, foram criados grupos de pesquisa, registrados do CNPq, e eu vou deixar só um adendo com relação a essa história interessante, porque a gente sabe da correria que é do comando-geral da corporação, e o subcomandante-geral, o coronel Camargos, disse, não, eu guardo um tempo aqui, você pode vir, se sou eu que tenho acesso, você pode vir aqui na minha sala, para tudo, que o Fagner vai vir aqui para me ajudar ele a colocar esse negócio aqui para a gente registrar tudo no CNPq. Eu falo, chefe, isso aí não é comum, não, porque muita gente ia deixar para escanteio. Foi muito bacana isso, mas a gente fica receoso de não seguir no futuro. Né? Mas, enfim, aí a gente conseguiu fazer com que esses grupos saíssem do papel. A gente tem 10 grupos, todos tem doutor em cada um dos grupos para orientar nessas pesquisas. Né? Recebemos todo esse apoio, assim, as pesquisas estão começando agora. Claro que a pesquisa demora um pouco para ter o seu retorno, mas eu tenho muita fé de que isso vai ser que esse investimento vai ser cada vez maior, ainda mais com os grupos que já estão acontecendo, com os resultados que vierem. E temos a situação da revista científica, que passou por um momento complexo, que hoje a revista ela só não é mais bem qualificada, porque há uma época passada, o que me contaram, pelo que eu lembro, publicava-se muito TCCs internos da corporação, em vez de ter essa visão científica aberta, com revisão por pares, todo o procedimento validado no meio acadêmico, e antes era assim, escolhe os TCCs melhores, e nós tivemos, a história que eu ouvi foi que a mesma pessoa que falou, pessoa que não odiava ser chamado de reitor, falou que devia, não, sai publicando os TCCs. Eu falei, tudo que não era para ser feito, né, assim, no sentido de que poderia diminuir, de fato, afetou um pouco na qualificação da revista, mas depois disso tivemos pesquisadores, uma sequência, começou a dar um trabalho, e recentemente, apesar da gente estar numa qualificação de B3, tivemos o tenente-coronel Borges, que tenho só que parabenizar o trabalho fantástico que ele fez à frente da revista, fez uma edição maravilhosa de psicologia policial, que eu tenho convicção que foi ela que fez com que a gente saísse do nível B3 para B1, chegando próximo do nível A, que é o extrato de mais alta qualidade da revista científica. E hoje a gente tem trabalhado exatamente para tentar dar continuidade nesse trabalho. Né? E o processo, eu digo que, eu falei para a Coronel Carla que ela eu acho ela uma vanguardista nisso, porque falei, chefe, se a gente quiser dar um salto, é que a nossa revista comece a publicar, nós mesmos a gente traduza para o inglês. Não é comum nas revistas, normalmente o pesquisador paga, mas a partir do momento que a gente mesmo se propor a traduzir e publicar nossos artigos científicos né, aqui da revista, em nível internacional, a gente vai dar um salto. E ela, vamos bancar. Eu falo assim, a chefe, tudo que eu queria era a chefe dessa, para que a gente possa, né, seguir. E aí, no final das contas, a gente está com um processo em aberto de compra, de aquisição, já está correndo para que a gente consiga dar esse salto. E a revista científica hoje, eu tenho uma editora associada que é civil, professora da UNB, maravilhosa, que tem me dado um apoio muito grande nessa questão interorganizacional, de sair um pouco da polícia, dar essa cara de ser multifacetado, de ser interdisciplinar, porque isso é muito importante para a avaliação também. Nós tivemos agora recente nossos avaliadores, que antes circulavam muito no nosso meio, avaliadores da Angola recente, avaliador da Espanha, professores de universidades federais que estão avaliando nossos artigos, que estão elevando bastante o nível. E eu tenho convicção que hoje, mesmo com esse crescimento, com esse primeiro trabalho do Coronel Borges, a gente já está em 4º lugar, a 4ª revista que fala de segurança pública e ciências policiais do Brasil. Então, nós temos 3 aí para passar ainda, que é a da Polícia Federal, a do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a revista do SUSP. Fora essas 3, vem a nossa. E a gente está trabalhando para fazer um serviço de tal qualidade, de tal rigor científico, para que a gente, né, assuma essa liderança. A nossa ideia é sempre essa. Então, a revista tem trabalhado muito. Se Deus quiser, a gente vai ter agora, talvez no meio do ano, a gente quer um de qualidade de vida, já está andando, já temos professores que já aceitaram a missão para serem editores associados, para a gente dar essa diversidade
nesse número. Vamos ter um número de metodologia em pesquisa policial. Então, a gente quer alguns números para ser a referência para as próximas pesquisas policiais. Então, a gente tem trabalhado muito lá na seção de pesquisa, né, com o CIEP, que são os grupos de pesquisa. Eles ainda iniciaram ano passado, né? Então a gente está ali fomentando para que eles participem dos próximos editais, para que a gente possa começar a ver dinheiro entrar. E o dinheiro não é porque a gente quer dinheiro, não, porque o dinheiro de pesquisa não vai para o pesquisador, deixar isso muito claro, né? Ninguém vai ganhar salário por conta disso. Mas o dinheiro que eu digo é materiais de pesquisa para que a gente tenha um arcabouço para o dia da manhã falar assim, preciso comparar o administrativo com esse, precisa ver pico de estresse. Não se preocupe que no departamento a gente tem um local só de materiais de pesquisa, é só a gente pegar, fazer a pesquisa do jeito que o comando quer, a gente entrega, e a gente entrega uma pesquisa científica de alta qualidade, publicável em qualquer lugar do mundo, e aí meu sonho é chegar nesse alto patamar, assim como a revista tem crescido, já está um pouco mais madura, que os grupos de pesquisa possam estar aí fazendo esse apoio e a gente possa cada vez mais fazer a ligação aí entre pesquisa, né, e prática policial. Wagner, muito obrigado, cara. Foi uma aula que você deu aqui nesse bate-papo. Infelizmente, o tempo não é o mais adequado para que a gente pudesse falar sobre tudo, mas eu acho que a gente já deu aqui, já passou passando em alguns principais pontos, né, de relevância da tua caminhada acadêmica, da tua entrega, né, para a Polícia Militar, para o Instituto. A gente conseguiu, creio que, dar impressão para que o público lá de casa entenda o que é o Instituto, a revista científica, o núcleo de estudo, e como a gente tem avançado e por tijolinho, colocando tijolinho em tijolinho, né? A gente avança para entregar, porque o objetivo principal é entregar a melhor segurança pública para a sociedade, né? E com foco sempre no cidadão, obviamente também resguardando a saúde física, mental do nosso profissional de segurança pública, para que ele possa entregar o melhor para a sociedade, né, meu amigo? Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, eu espero que as próximas... Aqui é assunto para mais umas 10 entrevistas, se Deus quiser a gente vai ter a oportunidade também de falar sobre mais, e muito obrigado aí pela oportunidade. Não, e tem a Última Ratio como um canal de comunicação, é obrigação minha, tudo que você precisar para que a gente divulgue, e você sabe que eu sempre estou acompanhando você nas redes sociais, o Instagram também do DEC, né, da PMDF, tudo aquilo que tiver sobre valorização, né, do conhecimento científico, do método científico, da ciência policial, da segurança pública baseada em evidência, até porque um dos nortes, né, e do sucesso da Última Ratio é esse foco, né, na questão da produção de conhecimento científico, né? Temos a editora Última Ratio, né, que eu tenho a honra de ser editor-chefe. Você já fez parte de um dos nossos trabalhos como autores, então a gente fica muito feliz. Muito obrigado, meu velho. Obrigado, chefe. Só fazer um último, quebrar um protocolo, fazer um pedido, um convite. Todo pesquisador policial que estiver assistindo, revista Ciência e Polícia, busque lá no Google, qualquer buscador que vocês utilizarem, mande seu artigo para a gente. Tenha certeza que seu artigo científico vai ser muito bem avaliado, com um alto nível de qualidade, e a tendência da nossa revista, em breve, você vai estar publicando na melhor revista do país sobre ciências policiais. Excelente, Wagner, muito obrigado. E você também, policial, que é mestre, que é doutor, que é especialista, quer contribuir, quer ser docente do Instituto, quer fazer parte do conselho editorial da revista, quer fazer parte dos grupos de pesquisa, né? É só entrar em contato com o Wagner aí nos canais oficiais e procurar o Wagner e se voluntariar, porque a gente precisa desses profissionais, né? É lógico, a gente comentou aqui das dificuldades, tem muito colega que fica chateado, magoado, né? Porque não teve o apoio institucional, mas a gente tem que virar a página, entender que quem vai se beneficiar com o fruto desse trabalho é o próprio profissional, é a sociedade. Então, vamos colaborar, né? Não só na PMDF, mas do Brasil inteiro. Aqueles que estão também nos assistindo aí fora do Brasil, o Instituto está aberto para que a gente possa, né? E as portas abertas também para os pesquisadores, para que a gente possa integrar e ajudar a entregar uma melhor segurança pública. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar nessa tarde aqui com o Major Wagner, agradeço, parabenizo pela caminhada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente de um importante evento, que é o Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa, que se deu aqui nesses 2 dias aqui na LBV, Brasília, Distrito Federal, recebeu o apoio da Flash Engenharia, da Axon, da Protecta, da Ubrix, do ILAB Segurança e do COP também. Forte abraço a todos e até o próximo episódio
do podcast Opinião Segura fosse honra.